Boa tarde. Essa apresentação é parte de um estudo realizado na disciplina de Dinâmica de Sistemas, cujo tema é Comportamento dos Materiais em uma linha de produção de polipropileno bioorientado, BOPP. Os integrantes são Alan Henrique Pedroso, Alina Miller e Camila Mayumi. A dinâmica de sistemas é uma metodologia que busca mapear estruturas de sistemas organizacionais ou sociais, procurando examinar as inter-relações de suas forças, vendo-as num contexto amplo e entendendo-as como parte de um processo único. O estudo foi realizado em uma empresa do ramo de filmes flexíveis. A empresa produz filmes de BOPP, polipropileno bioorientado. Ela tem origem na Argentina, chegou ao Brasil em 1997, possui capacidade de produção de 127 mil toneladas de filme ao ano e é considerada uma das 5 maiores indústrias do mundo no setor. Iremos explicar brevemente o processo de fabricação do BOPP. As principais matérias-primas utilizadas são copolímero, terpolímero, homopolímero e material regranulado. As matérias-primas ficam armazenadas em silos de armazenagem para então serem dosadas até a extrusora. Após a sua extrusão, o filme é formado e resfriado em tanques de água fria, para então ser estirado no sentido longitudinal e no sentido transversal. Logo em seguida, o filme é puxado e sofre corte de orelhas e tratamento superficial. Em seguida, ele é levado até a unidade de Winder, onde é enrolada em bobinas. Essas bobinas ficam armazenadas, são cortadas e vão para um estoque intermediário, para que depois sigam até a expedição. Os principais produtos da empresa são filmes destinados a embalagens e rótulos. Aqui podemos ver na imagem embalagens de salgadinhos, rótulos de refrigerantes e o sonho de valsa, a embalagem do sonho de valsa, que é um dos principais produtos, um produto novo que foi idealizado juntamente com a empresa. O modelo objetiva a identificação das maiores causas da perda de materiais poliméricos no processo de fabricação do BOPP. As variáveis do modelo são quantidade de perda de material e quantidade de material reciclado, que se subdivide em material revendido e material reprocessado. Os parâmetros são corte inadequado, matéria-prima fora de especificação, desregulagem de máquina, paradas para manutenção e quebras de máquinas. Primeiramente, iremos apresentar a lógica de criação do modelo. A principal variável do modelo em análise é a perda de materiais. Todo material que é considerado fora de especificação é considerado perda, pois não pode ser utilizado para a fabricação das bobinas de BOPP. O corte inadequado é um dos maiores geradores de resíduos. Ele se dá tanto devido à desregulagem da máquina quanto às sobras da bobina, que não podem ser vendidas, pois não estão no tamanho especificado pelo cliente. As paradas para manutenção, mesmo que programadas, geram um alto volume de material fora de especificação. Após a parada da máquina e limpeza ou regulagem, deve-se reiniciar o processo, e para isso, uma grande quantidade de filme deve ser passado pela máquina. As quebras de máquina exigem o mesmo processo que as paradas programadas, mas demandam maior tempo de adequação do filme, além de um maior tempo de setup. Todo filme que rompe entre o processo de extrusão e o de embobinamento é contabilizado como rompimento na extrusão. As duas principais causas do rompimento são desregulagem da máquina e matéria-prima fora de especificação. Quase todo material considerado fora de especificação é encaminhado para a regranuladora, onde são processados e transformados em grânulos. Em seguida, o material é encaminhado para um estoque de material reciclado. A empresa pode optar ou não por produzir produtos que reutilizem o material reciclado, como, por exemplo, o Vitopaper. Grande parte do material reciclado é destinado à revenda para empresas que utilizam o regranulado de BOPP para a fabricação de produtos com menor valor agregado, como, por exemplo, baldes e brinquedos. Outra destinação é para estoque de grânulos que serão reutilizados no processo. Uma pequena parcela do regranulado pode ser reutilizada. Para produtos onde a exigência de qualidade na resistência e na coloração é menor, como em fitas adesivas, utiliza-se cerca de 20% do material. Já em outros, como embalagens de alimentos ou rótulos de garrafas, a reciclagem gira em torno de 2%. O regranulado é adicionado ao copolímero para a formação da alma do filme. Na próxima etapa, seguiremos para a simulação do modelo. A simulação permite visualizar quais as principais causas da perda de materiais. A partir da manipulação do modelo, pode-se chegar à conclusão de qual processo deve ser melhorado para que se obtenha uma redução na perda de material polimérico.
Estes são os parâmetros que serão manipulados com o intuito de se verificar sua influência na quantidade de material fora de especificação que é gerado no processo. O gráfico que indica a destinação do material reciclado em formas de grânulos. Ou o material é reutilizado no processo ou é revendido para cooperativas que o reutilizam em bens de menor valor agregado, fixando os parâmetros em valores médios. Podemos observar, através do resultado, que o processo está sob controle estatístico. As perdas acumuladas de material foram de 8.804 toneladas e as de estoque de material reciclado, 7.912 toneladas. Iremos agora aumentar o valor de alguns parâmetros e observar como essa modificação influencia na perda de material. Pode-se observar que o processo não está mais sob controle. Com a manipulação dos parâmetros, através do painel de controle, é possível se visualizar onde a empresa deve atuar a fim de diminuir a geração de resíduos poliméricos. Agora, nessa etapa, iremos analisar dois cenários propostos para essa modelagem. Inicialmente, para análise, alteramos o tipo de gráfico para um gráfico que pudesse comparar os valores gerados pelos diferentes tipos de cenário. E já rodamos o cenário para o valor médio dos parâmetros de entrada. O primeiro cenário a ser rodado será o cenário manutenção preventiva e preditiva. O maquinário da empresa atualmente passa por regulagem ou algum outro tipo de intervenção técnica somente quando são detectados problemas resultantes da falta de manutenção. Caso houvesse manutenção preventiva e preditiva, estima-se que as paradas por quebras de máquina e desregulagem da mesma diminuiriam cerca de 30%, e as paradas para manutenção aumentariam cerca de 15% por sua vez. Agora, alterando os valores para esse cenário. Após ser simulado o primeiro cenário, o segundo cenário a ser simulado será o de inspeção da matéria-prima no recebimento. A empresa hoje não realiza inspeção da matéria-prima no momento em que a recebe. Ao invés disso, a empresa fornecedora emite um certificado de garantia. Como a qualidade só é verificada após o processamento do filme, caso ele esteja fora da especificação, o mesmo é levado ao laboratório para análise juntamente a uma amostra da matéria-prima que foi utilizada para aquele lote. Caso seja verificado que a matéria-prima está fora de especificação, o restante do carregamento é enviado de volta ao fornecedor, que compensa a empresa com um novo lote de matéria-prima. O filme que já foi processado e está não conforme é enviado para a regranuladora para ser reciclado. Estimativas da área de qualidade indicam que com a inspeção no recebimento da matéria-prima, as perdas devido à mesma estar fora de especificação seriam 80% menores. Agora, alterando os valores, voltando alguns para os valores médios, e alterando o valor de especificação de matéria-prima, teremos o cenário simulado. Pode-se ver pelo gráfico comparativo que, nesta comparação que utilizamos como exemplo, as perdas acumuladas de material diminuiriam mais com a manutenção preventiva e preditiva do que com a inspeção da matéria-prima recebida. Assim, se fosse necessário realizar uma escolha em qual tipo de política investir, seria mais proveitoso investir numa política de manutenção preventiva e preditiva do que numa de inspeção de matéria-prima no seu recebimento. É importante ressaltar que o modelo construído tem a limitação de não levar em conta os custos envolvidos em cada cenário. Esse enfoque de custos e viabilidade econômica seria um tema consistente para modelos futuros. Obrigado.